Capítulo 311 Traumatizando uma vila em uma vila tranquila. A tempestade de neve durou tanto tempo que os moradores esqueceram a visão do sol. Tudo o que restou foi frio, silêncio e desespero eterno. Todos os dias, mais membros do clã caíam no sono eterno, um sono eterno do qual não havia como acordar. Muitas vezes tentaram sair, mas a tempestade de neve era uma prisão. Foi fácil entrar, mas extremamente difícil sair. Pronto, tudo lindo e aconchegante. Um membro do clã acenou com a cabeça satisfeito enquanto olhava para a sepultura que acabara de cavar, a sua. Esse cara era um sentinela. Então, novamente, não era como se eles tivessem muito o que cuidar. Nenhuma criatura inteligente entraria voluntariamente nesta terra da morte. Simplesmente não havia como. Ou assim ele pensou, enquanto o vento forte carregava um murmúrio. 2 colcheias semínima você pode sentir o calor agora. Meu coração batendo forte, meu sangue fervendo e minhas pernas balançando. Lobo sozinho, reticências. 2 colcheias semínima. Calor, que calor! Quanto mais a sentinela ouvia, maior se tornava seu sorriso irônico. Ele já estava alucinando, ainda bem que o túmulo estava pronto. Então as alucinações sonoras tornaram-se visuais. Um jovem pulou alegremente na tempestade enquanto cantava, um lobo listrado laranja balançando a bunda ao som da música. Atrás estava seu irmão, o homem que eles haviam enviado oficialmente em uma missão para salvar todos eles. Ainda assim, eles sabiam que não passava de uma quimera. Sim, ele estava 100% perdendo o controle. Jack irrompeu na aldeia, cantando alegremente. No caminho, ele observou os habitantes deste lugar. Eles pareciam tão fortes quanto excêntricos. Ao passar, seus olhos se arregalavam quando apontavam para ele como se tivessem visto um fantasma. Suas reações foram muito estranhas. Abaixar-se em uma cova, agitar ferramentas de exorcismo, cortar a palma da mão. Rir sem pensar, elogiar o sonho, ficar preso sem sol por tanto tempo os deixou loucos. Bem, isso não importava muito. Jack chegou ao centro da vila, com um bando de nórdicos aglomerando-se ao seu redor. Olá a todos e sejam bem-vindos à minha palestra no TED. Quero dizer, olá. Sou Jeko e estou feliz por estar aqui. Darei autógrafos mais tarde. Não precisa se preocupar. Aspas. Aspas. Ponto de interrogação. Ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Aspas. Ouvi dizer que vocês têm pessoas sofrendo de sono eterno. Por que vocês não os trazem aqui junto com todos os itens mágicos que vocês possuem? Para fins medicinais, é claro. Aspas. Reticências. Aspas. Aspas. Reticências. Aspas. Vocês estão vendo isso? Espere, vocês também o viram? Sim, e isso significa alucinação em massa. Não ajudou o fato de seu contato aqui estar na periferia, ocupado impedindo que seu irmão se enterrasse vivo. Uau, 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 o que diabos vocês estão fazendo? Não fiquem aí parados. O lobinho repreendeu os aldeões. Eles não queriam mais ajuda, porque eles ainda estavam ali sem saber quando seu mestre lhes deu instruções. Mum acenou com a pata, enviando uma torrente de fogo em sua direção. Uau, que diabos! Suas mandíbulas estavam soltas enquanto eles olhavam para o espetáculo. Eles finalmente perceberam que o fogo, o lobo e o jovem estranho eram reais. Ótimo, tenho sua atenção agora? Pacientes. Itens mágicos. O mais rápido possível. Jack bateu palmas, trazendo-os de volta aos sentidos. Foi quando todos os nórdicos enlouqueceram. Eles tinham tantas perguntas, mas, ao verem a expressão irritada do jovem, obedeceram inconscientemente às suas ordens. Alguns minutos depois, Jack sorriu ao olhar para os tesouros reunidos diante dele. Havia itens míticos. Míticos. Eles brilhavam em um azul brilhante, todos do elemento gelo. E daí se a especialidade dele fosse fogo, energia demoníaca? Ele não diria não a isso. Ele se aproximou deles com ganância nos olhos. Quanto à pilha de pacientes, quem se importa? Broche mítico do eterno Lich Rei, Snowflake.
Espada mítica da glaciação, floco de neve. Aquecedor de pernas mítico, floco de neve, fogo. Aspas, ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação, aspas. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Mas ao tocá-los, suas lágrimas de alegria se transformaram em lágrimas de desespero. Este era um mundo tão cruel. A única mensagem que ele recebia era: não é possível atender. Há algum problema? Além disso, quem é você exatamente? Um aldeão finalmente encontrou coragem para perguntar. O homem havia mencionado a cura do sono eterno, mas nada mais. Foi quando o Nord que o guiou até esta vila finalmente chegou, explicando a situação. Alguns segundos depois, eles olharam para Jack com estrelas nos olhos. Ele conseguiu sobreviver ao sono eterno. Não havia como o colega mentir sobre isso. Quão incrível foi isso? Todos se viraram para ele, curvando-se até que seus rostos estivessem literalmente na neve enquanto lhe pediam ajuda repetidas vezes. Aldeia eternamente adormecida. Missão: ajude os nórdicos a acordar. Era preciso saber que o comentário de Jack tinha sido 100% um blefe naquela época. Ele não tinha como curar ninguém do sono eterno tão facilmente, sendo, facilmente, a palavra-chave. Mas, ao olhar para a pilha de tesouros brilhantes reunidos, não pôde deixar de acreditar que ainda havia uma chance até para ele. Na verdade, isso pode ser muito divertido. Mas, embora eles nunca saíssem desta área de teste, eles ainda seriam uma ajuda incrível para ele subir de nível de forma rápida e eficiente, algo que ele estava negligenciando. Eles fizeram olhos de cachorrinho do jeito dele. Tudo bem, eu ajudo, mas... Todos prenderam a respiração, esperando que a condição não fosse muito difícil. Aspas, ponto, ponto, ponto. Vou bater no próximo que me chamar de alucinação. Humph. Jack disse. Sim. Aplausos estrondosos ressoaram, transformando a aldeia outrora desesperada e mortalmente silenciosa em um lugar quente. Uau! Hehe, eles finalmente perceberam a grandeza do mestre. O lobinho abanou o rabo alegremente enquanto observava o processo. Sob as diretrizes de Jack, eles construíram um iglu gigante para abrigar todos os pacientes que dormiam pacificamente. Então ele os fez transformar alguns artefatos míticos em um pó brilhante que ele usou para traçar um vasto círculo mágico enquanto gargalhava. Jack fez questão especialmente de registrar essa parte do processo. Como os outros reagiriam ao verem um processo tão desperdiçador? Se ele não conseguisse trazer os itens, ele se divertiria muito. Ah, o curioso é que ele não tinha o poder de destruir os itens sozinho. Ele confiou nos próprios nórdicos. Eles choraram enquanto desfaziam suas heranças ancestrais. Não se preocupem, pessoal, tudo valerá a pena. Jack continuou tranquilizando-os. Mesmo assim, isso não impediu que as lágrimas caíssem. Depois do que pareceram cerca de 100 ataques cardíacos para os pobres NPCs, eles finalmente terminaram. Jack observou seu trabalho com alegria antes de ficar sério. Agora, traga seu bem mais precioso, o cálice da maioridade. Ele pediu. Ah, não, por favor, não. Todos gritaram ao mesmo tempo. TCH, por que todo esse barulho? Eu não vou destruí-lo nem nada. Jack zombou de suas expressões aterrorizadas. Eles trouxeram uma grande taça feita de gelo que cintilou mesmo sem luz alguns segundos depois. Assim que tocou, Jack mostrou uma expressão solene. Sim, exatamente como eu pensei. Ele suspirou ao sentir o mal contido dentro dele. Como muitas raças no infinito, os nórdicos tinham um ritual para um jovem se tornar adulto. Isso incluía uma bebida de sangue fortalecedora e este artefato específico. Este ritual deu-lhes poderosos físicos baseados em gelo, dos quais eles realmente não poderiam viver. Daí colocar a questão. O sono eterno era uma maldical senciente. Ele estava escondido na taça, infectando facilmente todos os jovens. Afinal, eles aceitariam o poder, e a maldical sorrateira, de boa vontade. O que é isso? Os nórdicos olharam para ele enquanto tremiam. Ele tinha descoberto alguma coisa? Oh, todo mundo que bebeu disso tem a maldical do sono eterno.
Eles desenvolverão sintomas eventualmente. Nada demais, como isso não foi grande coisa. Se ele estivesse certo, todos eram homens mortos. Como ele estava tão relaxado. Já que não deixou o estresse afetá-lo enquanto movia a mão em uma velocidade incrível, misturando inúmeras substâncias pulverulentas, brancas, marrons, acinzentadas e até roxas. Ele então pegou uma chaleira, fervendo um pouco de água antes de misturar tudo no artefato cálice. Em pouco tempo, nasceu uma bebida com aparência de chocolate quente. Gole. Parecia e cheirava tão bem. Seus olhos brilhavam de fervor. Seria essa a cura para a Maldical. Ao verem Jaque se mexer pela última vez, um deles deu um passo à frente. Senhor, devo ajudar na distribuição do remédio. Quanto devemos dar a todos? Quanto tempo antes de fazer efeito? Ele perguntou nervosamente. Remédio? Que remédio? Jaque lançou-lhe um olhar perplexo. Isto é chocolate quente. Você nunca viu antes? Mas não pode experimentar. Este é meu. Reticências. Reticências. Sim, chocolate quente é o melhor em um dia de neve. Jaque exclamou antes de tomar um gole. No silêncio, eles o observaram beber sua bebida quente e açucarada, vomitar de felicidade e depois se deitar no chão com um sorriso bobo. Ele estava, tirando uma soneca, mas foi então que eles perceberam onde ele havia caído. Ele estava precisamente no meio do círculo mágico que havia desenhado anteriormente. Já estava brilhando, enviando-lhe energia. Isso foi voluntário ou apenas um erro? No momento em que se perguntavam se deveriam acordá-lo, o companheiro Nord de Jaque balançou a cabeça. Apenas espere o milagre acontecer. Mun foi deitar ao lado de seu mestre, protegendo-o. Em silêncio absoluto, cerca de 20 nórdicos de aparência poderosa vigiavam um homem adormecido. Quanto à situação atual de Jaque, eles teriam ficado assustados se soubessem. Maldical do sono eterno ativada. Acessando o reino dos sonhos. Boa sorte. Fim do capítulo. Capítulo 312 Vila Sonhadora Pacífica. Maldical do sono eterno ativada. Acessando o reino dos sonhos. Boa sorte. Jaque acordou com o quiuriar dos pássaros, raios quentes de sol caindo em seu rosto. Você finalmente acordou. Você está tentando relaxar mais uma vez. Vamos, é hora de caçar. Siga-me. Seu companheiro Nord estava ao seu lado com um sorriso provocador. Eles estavam na Vila Nord, mas era totalmente diferente do que ele tinha visto. Em vez de iglus, havia palácios de gelo por toda parte, moradores acenando em sua passagem. Eles logo chegaram ao limite da aldeia, aquela sentinela acenado para eles. Vocês certamente demoraram. O caçador mais lento lava a louça esta noite, hahaha. Ele saiu rindo. PFFT, como se uma ilusão deste nível pudesse afetar. Você vem, vagabundo? O que você está esperando? O grito do Nord trouxe Jaque de volta à razão. Certo, com o que ele estava sonhando acordado. Jaque ignorou a sensação estranha enquanto corria atrás de seus dois irmãos. Era um dado adquirido não abandonar a família, mesmo em uma viagem de caça. Em algum lugar do reino dos sonhos, uma Maldical etérea tremeu de satisfação. Já havia encontrado o ponto fraco deste recém-chegado, a família. Ele habilmente ajustou suas memórias para tornar o irmão humano dos outros dois nórdicos. Assim o destino do homem estava selado, para sempre prisioneiro do sonho. No pacífico reino dos sonhos, a Maldical continuou a ficar mais forte. Jaque nunca esteve tão feliz. Ele orgulhosamente desfilava enquanto trazia um enorme alce da neve de volta para a aldeia. No caminho, todos exclamaram de admiração, já entusiasmados com a festa que estava por vir. Todos se reuniram em torno de uma enorme fogueira, assando a carne até que ela desse um brilho dourado. Seu irmão riu, batendo nas costas enquanto apontava para as tímidas garotas da aldeia. Parece que você é popular. Uma se aproximou enquanto girava os dedos, com o rosto corado. Jaque, você me ajudaria a praticar minha dança?
Ela perguntou enquanto apontava para as poucas pessoas que já estavam tremendo. Houve muita alegria, muita comida e bebida e uma linda menina aninhada em seus braços. Esta vida era simples, mas linda, sem nada a desejar. Logo uma noite tranquila caiu sobre a aldeia, todas as almas descansando antes de mais um dia inteiro de vida alegre. Já que era o mesmo, ele já estava completamente aclimatado. Ele não apenas não resistiu a esta vida, mas a abraçou. Não demorou muito para que os dias se passassem, um após o outro. De tempos em tempos, a Maldical verificava seu rebanho. Não houve problema algum com ninguém, nem mesmo com Jaque. Ele realmente se apaixonou pelo sonho. Os dias se transformaram em semanas, com Jaque se divertindo cada vez mais. Ainda assim, algo estava faltando em tudo isso. Não era grande coisa, mas a pacata vila precisava de algo a mais para ser um verdadeiro paraíso. O que tornou tão difícil se livrar da Maldical foi sua capacidade de evoluir. No entanto, sempre pareceu real o suficiente para nunca parecer falso e vazio. Jaque começou a se divertir com alguns projetos paralelos. Primeiro começou por renovar a aldeia, fazendo alguns acréscimos para torná-la mais divertida, nada muito grande. Começou com um cassino, os aldeões adoravam apostar no resultado das caçadas. Eles já estavam fazendo isso, ele apenas tornou tudo mais organizado. Então ele adicionou um coliseu. Era praticamente um iglu gigante sem teto onde as pessoas pudessem sentar. Isso permitiu que todos competissem e melhorassem lutando entre si. Depois veio o autódromo. Eles usariam um trenó para deslizar por uma colina nevada. Eles encontraram alegria na corrida rápida, e era outra coisa em que apostar. Em seguida, ele apresentou uma barraca de batatas fritas. Ao aquecer a gordura de vários monstros, eles poderiam obter um lanche incrivelmente delicioso que rapidamente se tornou extremamente popular. Ele até introduziu um titibar, onde guerreiros de ambos os sexos mostravam sua resistência ao gelo enquanto andavam quase nus na neve. #treinando totalmente. Eventualmente, começou a ter muita coisa para fazer. Foi quando Jaque introduziu o conceito de metrô para ir de atração em atração. Nesse ponto, a vila parecia um pouco estranha, mas as pessoas estavam felizes, e pessoas felizes davam uma boa energia de sonho, apenas tornando a Maldical mais forte. Ela não reagiu. Mas Jaque estava longe de terminar. Ele logo ficou entediado com algo tão simples. Em questão de poucos dias, ele fez a aldeia passar por alguns séculos de progresso. Ding, ding, compre um e ganhe outro de graça. Boné para neve, usado pelos vencedores, endossado por Gecko. Na vila tranquila e não tão pequena, outdoors brilhantes exibiam slogans enquanto vendiam qualquer produto. Mas Jaque ainda não estava satisfeito. Alguns dias depois, ele adicionou alguns portões vermelhos com aparência de apocalipse. Eles levaram a outras áreas do multiverso. Eles estavam repletos de avisos e anúncios de agências de viagens. Neste ponto, os aldeões começaram a questionar ligeiramente o processo de Jaque. Irmão, o que é isso? Por que parece tão ameaçador? Diz que este leva a um inferno ardente. Mas ele continuou assegurando-lhes que tudo ficaria bem. Não havia necessidade de se preocupar muito com isso. Não demorou muito para que os aldeões conquistassem o multiverso, e Jaque logo se tornou conhecido como o Rei Demônio em todo o universo. As coisas ainda pareciam chatas. Desta vez ele criou um jogo VR, chamando-o de Infini 2.0. Muitos aldeões queriam saber o que aconteceu com a primeira versão do infinito. Ele lhes disse para não se preocuparem com isso. Em pouco tempo, todos os moradores estavam mergulhando na nova realidade virtual. Eles até gostaram, especialmente quando ele adicionou a função de criar seu próprio universo pessoal no jogo. Mais e mais instâncias foram criadas. NPC infinito, maior que jogando infinito 2.0, maior que criando infinito 3.0 no jogo.
Então ele deu a eles a capacidade de preencher seu mundo recém-construído com seus próprios NPCs, dando a estes últimos a capacidade de criar seu mundo também. O processo continuou se repetindo. Você não sente que algo está errado com este mundo? Uau! Infini 132.154.562 é muito legal. Esta é realmente a nossa aldeia. As pessoas mais velhas olharam para a metrópole de aço brilhante do tamanho de um planeta com corações doloridos. Para onde foi a sua simples aldeia? Depressão maior que perda de poder. Enquanto isso, os jovens extraíram poder infinito da Maldical em sua busca para criar réplicas infinitas do infinito. Consumo, energia gerada. Foi quando a Maldical percebeu que algo estava terrivelmente errado, finalmente percebendo a bagunça que Jaque havia feito. Pela primeira vez, senti fúria. Você conseguiu irritar uma Maldical. A Maldical está despertando. Prepare-se. Fim do capítulo. Capítulo 313 Luta dos Sonhos. Todo o reino dos sonhos tremeu, o despertar da Maldical. Foi então que os sonhadores começaram a acordar, inclusive Jaque. Oh, acho que não conquistei o multiverso, afinal tio é uma merda. Ele fez beicinho, afirmando o óbvio. Por um tempo, ele acreditou que isso fosse a realidade. Mas, agora que ele pensou sobre isso, conseguir tudo isso em uma semana era um pouco exagerado. Ele olhou para a cidade que havia construído. Tinha todo o conforto de uma cidade moderna, naves espaciais ancoradas usadas como edifícios voadores, várias espécies alienígenas capturadas em qualquer canto do multiverso e muito mais. Ele certamente sentiria falta dos elefantes de chocolate vivos, das sereias do aquário e daquele dragão do caos com casca de laranja. Os nórdicos correram em pânico enquanto apontavam para o céu sangrento. Onde diabos estamos? Há algo errado com este lugar. O que está acontecendo agora? Estou tão confuso. Jaque gritou com todos eles, chamando a atenção deles antes de tranquilizá-los. Não se preocupem, é apenas o apocalipse. Todos vocês vão morrer. Ah, e oi, sou Jaque. Ah, enquanto gritavam, muitos desapareceram do reino dos sonhos, o choque era grande demais para seus espíritos. Sair perfeito. Hehe, bem a tempo de cuidar de toda essa bagunça. O céu sangrento lentamente tomou uma forma que ele conhecia muito bem, o assassino que o matou. O capuz sombrio do homem emitia uma aura maligna enquanto ele se fichava nele. Mas um segundo depois, seu corpo começou a se transformar, logo se transformando em um peixinho dourado? Ah, não, meu inimigo, um peixinho dourado. Jaque exclamou exageradamente. A Maldical finalmente percebeu que usar o medo contra esse homem louco não funcionaria. Seus medos genuínos eram muito difíceis de ler. Começou a se transformar mais uma vez. A Maldical está tomando forma física. Jaque sorriu. Este ainda era seu domínio, sua cidade. Quando ele apertou um botão, uma música ensurdecedora irrompeu de inúmeros alto-falantes, Boss Music. É melhor você assumir uma forma digna do meu hype, seu bastardo. Neste momento, não havia nenhum indício de medo em sua voz, apenas ansiedade. A Maldical continuou se transformando, uma bola de sangue e escuridão. Mas então finalmente estabeleceu uma forma. Droga, tão lindo! Jaque não pôde deixar de elogiar. Maldical do sono eterno. Este novo inimigo parecia exatamente com Jaque, mas uma versão sombria. Ele não estava se elogiando por extensão. Os espectadores não sabiam como reagir a isso. A criatura transbordou de tanto poder, sua mana corrompeu a própria estrutura do mundo ao seu redor. No entanto, Jaque ainda estava sorrindo brilhantemente. Hahaha, vamos começar. Naves espaciais lançando bombas. Mechas pilotados por androide voando. Matrizes mágicas iluminando o mundo inteiro. Alienígenas do tamanho de planetas engolindo o inimigo. Jaque estava se aproveitando do reino dos sonhos. Magia e tecnologia criaram uma combinação incrivelmente poderosa. Mas, não importa o que ele usou na Maldical, ela não cedeu. Perdendo seu tempo, você está. A Maldical zombou dos esforços de Jaque.
Droga, você está falando assim? Você deveria ter assumido uma pequena aparência verde. Jaque continuou rindo enquanto a luta continuava. Então a Maldical contra-atacou. Ele se teletransportou para trás de Jaque e começou a bater nele. Ele voou prédio após prédio, destruindo-os. Droga! Esta foi uma réplica da Torre de Babel. Ele se extirpou dos escombros enquanto reclamava, irritado. Golpe! Colidir! Golpe! Colidir! Foi um ciclo interminável de tapas, batidas e sofrimento. Todas as vezes, Jaque aparecia reclamando que o prédio X era seu favorito por motivos Y ou Z. Mas, quanto mais isso acontecia, e mais fraco seu corpo se tornava, seu espírito se desgastava lentamente. Havia um limite para o que ele poderia fazer contra a Maldical. Era um deus neste lugar. Desistir, você deveria. Matar você, eu vou. A Maldical emitiu um ultimato. Isso extinguiria o espírito do mortal para sempre. Seria preciso muita energia, mas eventualmente teria sucesso. Não importava se demorasse um dia ou um ano. Hehe, tente o seu melhor. Mesmo perdendo, Jaque não perdeu a coragem. Como você quiser. A Maldical encolheu os ombros. Golpe. Colidir. Golpe. Colidir. Os espectadores nórdicos viram tudo acontecer, cerrando os punhos enquanto amaldiçoavam sua fraqueza. Mas tudo o que podiam fazer era observar e desaparecer quando o corpo de Jaque colide-se com eles. Ele estava ficando cada vez mais fraco até que finalmente não aguentou mais. Não houve vitória contra um deus. Era impossível. Pove. De volta ao mundo real, mais e mais nórdicos estavam despertando. Todos acordariam da mesma maneira, tossindo sangue devido ao choque intenso enquanto mordiam a língua. Pai, você está de volta. Você finalmente voltou. Graças a Deus. Um aldeão se alegrou com a relativa recuperação da consciência. Não. X13. Os gritos poderosos fizeram o iglu tremer, assustando os espectadores. O que estava acontecendo? Deus não teve nada a ver com isso. Graças a Jaque. Todos os nórdicos recentemente acordados olharam para o jovem que o salvou. Ele parecia estar dormindo pacificamente, mas eles sabiam do sofrimento que ele estava suportando dentro do reino dos sonhos. Mesmo agora, seu espírito estava em risco enquanto lutava contra a Maldical. De agora em diante, ele será um amigo eterno do nosso clã. Na vida, na morte e em todo o multiverso. Eles exclamaram poderosamente, muitos olhando para eles confusos. Estabeleceram um perímetro defensivo em torno do homem adormecido e do seu lobo. Neste momento, se um deus viesse perturbá-lo, eles iriam lutar contra isso. Guarde nosso Salvador, eles gritaram, com lágrimas nos olhos. Isso é tudo que você pode fazer. Um jovem provocou um mal incrivelmente forte, ao mesmo tempo que levava tapas implacáveis. Golpe. Colidir. Golpe. Colidir. Seu corpo estava ficando cada vez mais fraco. A essa altura, ele parecia um fantasma, totalmente translúcido. Quanto aos restantes sonhadores, há muito que foram expulsos. Mas no momento em que ele estava sofrendo a surra, uma série de notificações apareceu de repente. Afinidade mais. Amigo eterno do norte. Os bebês receberão o seu nome. Homens e mulheres irão idolatrar você. Uau! Eles com certeza ficaram impressionados. Não houve muitos mais depois da linha de afinidade. Além disso, o que houve com os nomes dos bebês? Eles se chamariam Jaque ou Jeco. Esses foram seus últimos pensamentos quando ele caiu no esquecimento. A Maldical ficou sozinha no reino dos sonhos. Mesmo agora, sentia raiva, aquele erro vivo tinha estragado tudo por causa disso. Ainda assim, pelo menos ele se foi para sempre. Uau! Mas um segundo depois, um homem reapareceu no reino dos sonhos. Jaque não apenas estava de volta, mas seu espírito estava intacto novamente. Como? Oh, eu tenho uma matriz para isso. De qualquer forma, vamos continuar jogando, certo? Vamos fazer isso alguns milhares de vezes, certo? Não fique mole comigo agora. Jaque piscou. Naquele momento, a Maldical empalideceu.
A palma da mão já doeu de tanto bater. Quanto a Jaque, ele já estava praticando seu glorioso discurso de retorno. O som de estalo voltou, mas dessa vez com uma leve variação. Taco, colidir, golpe, colidir, sobe, sobe, sobe. Era a Maldical chorando. Fim do capítulo. Capítulo 314 Renovação da aldeia. Um jovem adormecido de repente virou para cima. Sim, foi uma boa soneca. Ele comentou casualmente. Ele finalmente se decidiu contra um grande discurso no final. Toneladas de olhos brilhantes e lacrimejantes olharam para ele com emoção. Ele estava de volta, ele havia sobrevivido. Um segundo depois, toda a aldeia estava ajoelhada diante dele, demonstrando sua gratidão. Ele não salvou apenas os moribundos, mas também os vivos, pois trouxe a esperança de volta. Ele salvou sozinho todos em sua aldeia. Muito obrigado. Eles estavam sufocando tanto que mal conseguiam falar. Mesmo com todas as suas intrigas, um sorriso escapou de Jaque neste momento. Ele poderia se identificar com a felicidade deles ao se reunir com sua família, mas então voltou a si. Tudo bem, pessoal, há mais uma coisa que precisamos fazer agora. Contarei com a ajuda de todos para me ajudarem. Aspas. Faremos isso. Trabalharemos até que nossos corpos desmoronem. Eles nem se importavam com o que era. Eles fariam isso. Assim começou um novo evento. POV. Enquanto Jaque guiava seus novos aliados slaves, o resto do Infini estava enlouquecendo. Jaque não percebeu nada, mas enquanto se divertia no reino dos sonhos, um desastre aconteceu em todos os outros lugares. Não durou muito, mas por cerca de uma hora algo maluco aconteceu, maior que Leg. Não teria sido muito estranho em nenhum jogo antigo aleatório, mas foi a primeira vez que isso aconteceu no Infini. Especialistas autoproclamados continuaram tentando descobrir o motivo, mas simplesmente não conseguiram. Os desenvolvedores também nem se preocuparam em divulgar um comunicado. Muitos viram isso como uma oportunidade para determinar onde os servidores Infini estavam localizados. Somente um grande desastre teria afetado uma empresa tão grande, mas misteriosa. Nada, não havia absolutamente nada. Eles nunca poderiam ter imaginado que um único jogador fosse responsável por toda aquela bagunça, nem mesmo em seus sonhos mais loucos. Os infinitos infinites de Jaque conseguiram sobrecarregar o sistema de jogo. Naquele momento, o assunto era tendência em todas as plataformas de mídia social. #leg misterioso. #encontre os servidores. #queda do infinito. Foi quando um determinado vídeo se tornou viral. Um homem vestido de vermelho estava diante de uma grande multidão enquanto pregava em voz alta. Junte-se à igreja do Rei Demônio e testemunhe milagres. Nosso Deus está conquistando o mundo enquanto falamos. Eu só desejo que o tempo pare para que possamos desfrutar de sua glória para sempre. Logo após seu discurso, o mundo começou a ficar para trás. Parar o tempo? Atraso. Foi um momento tão estranho. Muitos, brincando, culparam ele e seu discurso. Isso é obviamente obra de nosso Deus. Você consegue sentir o poder dele, não é? Muitos zombaram do quão ridículo isso parecia. Seu Deus era na verdade um jogador, como se um indivíduo sozinho pudesse ter causado tudo. No entanto, o que eles pensavam não importava, pois inúmeros usuários começaram a ingressar na igreja, um após o outro. Argumentos podiam ser ouvidos por toda Springfield. O que? Você se juntou a eles? Não me diga que você realmente acredita nas mentiras dele. Quem se importa? Parece divertido e eles têm um estilo de putaria. Muitos realmente adoraram as roupas vermelhas ousadas. Depois havia todo o sentido de comunidade, pois eles eram provavelmente a facção mais unida que existia. E daí se eles fossem um pouco loucos? Interpretar um cultista foi legal. Mas este não foi o único impacto. Não, o maior deles sem dúvida estava nos NPCs. Para eles, isso não era apenas um atraso, era a realidade deles desmoronando. Muitos entraram em pânico enquanto procuravam a salvação deste evento apocalíptico.
O cultista-chefe agora tinha uma nova janela de sistema brilhante. NPCs querem se juntar à sua igreja. Crazy Dave se inscreveu. Rendan Joy se inscreveu. Lonely Widow se inscreveu. Hífen reticências. Quanto à resposta dele, todos são bem-vindos na igreja do Rei Demônio, até mesmo os deuses. Deixe o mundo tremer, deixe-o saber da nossa grandeza, e deixe-nos ofuscar o próprio sol, hahaha. Uma risada louca e interminável continuou ecoando em Springfield enquanto um cultista satisfeito olhava na direção de Timber City com um olhar ansioso. Seguiremos seus passos, meu senhor. Jack estremeceu com uma sensação estranha. Alguém estava falando pelas costas. Bem, provavelmente eram apenas seus aliados se perguntando o que ele estava fazendo. Ele observou os nórdicos que continuavam acumulando neve como se suas vidas dependessem disso. Eles eram semelhantes a zumbis, não demonstrando o menor traço de exaustão. De vez em quando, um aldeão comentava o quão maluca parecia a coisa que eles estavam construindo, apenas para outros explodirem em gargalhadas. PFFT, você acha que isso é loucura? Você deveria ter visto o que ele construiu no Reino dos Sonhos. Foi, não consigo nem descrever. Agora, isso foi uma loucura. Eles estavam trabalhando duro, construindo Forte Kikas. Nesse ritmo, a pacífica vila logo se transformaria em um único castelo tão grande que tocava o céu. No entanto, mesmo isso não era nada comparado aos arranha-céus do Reino dos Sonhos. Ele realmente expandiu seus horizontes com sua façanha anterior. Por que ele estava construindo isso? Eles não tinham ideia, mas não se importavam nem um pouco. Jack continuou andando pela aldeia, gritando ordens. Quero o chão ainda mais escorregadio do que um pepino lubrificado. Dê polimento nesses espelhos. Quero ver meu passado e futuro neles. Reforce a base. Não queremos que ela desmorone sobre nós aleatoriamente. Adicione mais rachaduras a esses ladrilhos. Eles deveriam ser tão fáceis de quebrar quanto a autoestima de um adolescente deprimido. Sim, simples assim. Certifique-se de que os espinhos sejam resistentes e afiados. Quero que sejam capazes de perfurar o próprio mundo. Ele estava em toda parte, quase não fazendo nada, mas ninguém se importava. Eles simplesmente gritariam um poderoso, sim, senhor. Enquanto eles continuavam trabalhando, lenta mas seguramente, um castelo monstruoso foi erguido. Parecia horrível e era positivamente inadequado para viver. Afinal, estava cheio de armadilhas até a borda. Ainda assim, os nórdicos se alegraram ao concluí-lo. Bem, todos, exceto aquele que testemunhou Jack brincar com neve no passado. Ele tinha um pressentimento terrível sobre isso. Você tem 100% de certeza de que isso é seguro, certo? Ele perguntou mais uma vez. Claro. Você acha que sou um idiota? Jack tranquilizou, mas alguns segundos depois, gritos altos ecoaram. Gaou, dessa vez não foi Moon imitando. Não, era real e eles estavam fodidos. Fim do capítulo. Capítulo 315 Gaou, 1/2. Todo o julgamento da Islândia retumbou. Que os deuses tenham misericórdia de nossa alma. Está acontecendo de novo. Aquele Nord exclamou ao se lembrar do que havia acontecido com o castelo de gelo anterior de Jack. O chão tremeu e a tempestade de neve sempre contínua fora da aldeia foi ofuscada pelos gritos e tremores. Parecia que uma avalanche grande o suficiente para engolir o mundo inteiro estava vindo em sua direção. Mas, na verdade, foi ainda pior, pois esta foi uma enorme onda monstruosa. Todas as criaturas que tinham visto naquela época estavam aparecendo novamente, centenas e até milhares delas. Como eles deveriam sobreviver a isso? Os nórdicos cerraram os punhos, sabendo que morreriam em breve. Mesmo assim, eles riram enquanto sorriam. Era melhor morrer lutando do que dormir eternamente. Há apenas uma última coisa a fazer, Jack murmurou enquanto pegava o tesouro, o cálice, indo para uma sala fechada. O que ele estava fazendo? Muitos sons de marteladas ecoaram, logo seguidos por uivos dolorosos e soluços indutores de desespero. Sério, o que diabos estava acontecendo lá?
Quando ele voltou, ele tinha um sorriso enorme. Parecia que ele tinha conseguido tudo o que estava fazendo. Todos, reúnam-se. Vamos compartilhar uma última bebida, certo? Ele gritou enquanto trazia o cálice de volta. O que diabos aconteceu com isso? O artefato agora estava torto e tinha uma tonalidade escura que parecia positivamente demoníaca. Continha um líquido preto que ele começou a derramar para todos. Não só estava borbulhando, mas também se ouviam gritos. Um brinde a todos vocês. Gulp. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Aspas, reticências, ponto, aspas. Beberam tudo, decididos a morrer pelo seu salvador. Um segundo depois, eles estavam convulsionando no chão. Seus corpos e mentes tiveram dificuldade para se adaptar a esse novo estado. PFFT, vocês são vermes ou nórdicos poderosos? Qual é? Jaque trovejou, provocando-os. Quanto mais ouviam e mais irritados ficavam. Como se eles desistissem tão facilmente. Todos eles se levantaram um após o outro, lutando para manter o equilíbrio, até que a visão dos NPCs de repente se encheu de telas estranhas. Instalado com sucesso o Dream System. Por favor, digite seu nome de usuário. Bem-vindo à Legião X. Eles compartilharam expressões cheias de entusiasmo e admiração, muitos em seu meio reconhecendo o que era isso. Hahaha, isso é uma loucura. É como o infinito 2,0. Eles exclamaram. Jaque riu ao ver a reação real do sistema. Estava muito confuso, tendo dificuldade em interpretar a situação conforme ela acontecia. The Dream S System. Erro, erro, repetidamente. Ele manipulou uma nova tela que acabara de aparecer apenas para ele, inserindo comandos nela. Isso era apenas uma ilusão, mas permitiria que ele mostrasse qualquer coisa aos nórdicos. Comandante Jekyll emitindo diretivas. Por favor, prepare-se para a defesa do castelo. Vá para as coordenadas X, Y, Z. Cada aldeão recebeu ordens diferentes. Ele acabara de criar uma ferramenta de comando que funcionaria até mesmo em NPCs. Então, e se ele estivesse usando uma maldical para conseguir isso? O que importava não era como, mas sim os resultados. Todos já estavam em posição antes que os monstros invasores estivessem remotamente perto do castelo. Eles já estavam lendo as instruções detalhadas sobre seus trabalhos. Jaque sentiu como se estivesse jogando um jogo de estratégia em tempo real. Ele não pôde deixar de se sentir animado. Isso foi realmente muito divertido. Foi quando o exército inimigo finalmente chegou. A entidade mais notável foi definitivamente a gigantesca tartaruga de gelo. Sprites de gelo continuavam surgindo ao redor dele, alguns até do tamanho de um humano. Menor que tartaruga de gelo primordial da perdição LV-70, Snowflake, 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 maior que. Quanto aos monstros de gelo desorganizados que podiam ser encontrados por toda parte, eles estavam marchando ao lado. Eles já eram escravizados há muito tempo e seriam usados como soldados de infantaria. Gau! O berro da criatura fez muitos tremerem inconscientemente. Mas ao verem a tela brilhante à sua frente, eles se acalmaram progressivamente. Mas logo depois, um uivo poderoso ecoou. Uau! Uau! Você quer jogar este jogo? Você está dentro! Gau! Enquanto o lobinho reproduzia perfeitamente o grito da tartaruga, a tartaruga parou de repente, totalmente confusa. O que diabos foi isso? Mas então finalmente notou o pequeno lobo. Foi então que aconteceu uma disputa de gritos entre os dois. Quantos incontáveis! Gau! 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 Ressoou, muitos não puderam deixar de rir. Vá, mostre quem manda. Vá, Dream Team. Literalmente, toda a atenção de enfrentar uma onda de monstros no nível do apocalipse desapareceu. Tudo o que restou foi excitação e desejo de sangue. Os olhos dos soldados brilhavam vermelhos de ansiedade. Sacudir, sacudir. A onda finalmente atingiu suas paredes externas, destruindo-as como se fossem feitas de papel. As criaturas então se espalharam pelo castelo com um impulso incrível. Este impulso foi sua queda. Eles escorregaram.
Eles se perderam em labirintos de espelhos. Eles caíram em armadilhas sem fundo. Eles foram espetados por pontas afiadas. Eles foram fervidos vivos com gordura quente e louca. Hífen reticências. Foi um massacre completo. Os monstros que deveriam ter vantagem estavam sendo massacrados como se fossem porcos. Às vezes eles jogavam projéteis nos aldeões e até chegavam perto de cercá-los, alcançá-los, mas era quando eles se escondiam atrás de cobertura, desapareciam em passagens secretas. Quanto à navegação no campo de batalha, tudo o que fizeram foi seguir as ordens do Dream System, nada mais. Quanto à origem deles, na torre de vigia mais alta, Jack tomava um gole de chocolate quente enquanto examinava o campo de batalha, enviando pessoas para onde eram necessárias. Até agora tudo bem, ele riu levemente, mas como se fosse um azar, foi quando a gigantesca tartaruga de gelo finalmente chegou. A coisa era invencível, destruindo tudo em seu caminho. Quanto às inúmeras armadilhas, poderiam muito bem ser folhas de grama. Foi quando os nórdicos perceberam que perderiam a luta. Mas e daí? Eles estavam prontos para a morte. Eles apertaram suas armas com firmeza e... Retire! Agora, Gekko! Eles obedeceram. Quando a tartaruga de gelo viu as criaturinhas fugirem, ela gritou de forma dominadora, Gao era o senhor deste lugar e ninguém poderia desafiá-lo. Finalmente entrou no castelo, gerando infinitas criaturas de gelo. Este foi o fim, verdadeiramente. Nenhum humano poderia resistir a algo tão insanamente OP. Mesmo assim, Jack ainda estava sorrindo e bebendo sua bebida quente. Fim do capítulo. Capítulo 316 Gao, 2 meios. Mesmo assim, Jack ainda estava sorrindo e bebendo sua bebida quente. Havia uma razão pela qual ele zelou pela construção do castelo do início ao fim, uma excelente razão. Ele se levantou lentamente, pegando um grande cobertor vermelho colorido. Ele então cerrou o punho com força enquanto sorria. Aproveite sua conquista, pequena tartaruga. Foi quando ele pulou da torre. Por um instante, o mundo pareceu parar. Mas então aconteceu, e uma ligeira mudança ocorreu no castelo. Tudo explodiu de repente. Não foi tanto uma explosão, mas tudo desmoronando simultaneamente com um impulso incrível. Foi quando finalmente perceberam a verdadeira natureza do castelo. Foi uma armadilha mortal gigante. A fundação cedeu e fez o gigante tombar, o teto se transformou em uma rede gigantesca, as paredes restantes se transformaram em restrições e as torres se transformaram em espetos colossais. A criatura gritou de dor e confusão. Foi machucado. Como? Estava destruindo a base humana e então... Os nórdicos assistiram, olhos arregalados, sangue azul transbordando por toda parte. E isso está realmente acontecendo? Este homem é um deus. Jack descia lentamente do céu, planando como se fosse um ser celestial. Seu alvo era a tartaruga gritante. Ele caiu em uma torre, espeto, entrando nos restos da estrutura. Em pouco tempo, ele estava dentro do corpo da criatura, olhando para um enorme coração azul que batia com uma força insana. Bah despejo, hehe, isso é um pouco alto, não é? Que tal acabarmos com isso? Ele riu maldosamente enquanto se aproximava do órgão. Foi então que a criatura gritou mais uma vez, Gao, mas desta vez não foi tanto um grito intimidador, mas sim de súplica. Infelizmente, tudo o que Jack viu foi XP brilhante, muito, muito brilhante. Ele convocou uma chama negra em cada mão, e então, ele liberou toda a sua fúria sobre a coisa. Isso é por destruir meu castelo anterior, seu bastardo. Isso é por não poupar nem os iglus normais. Isso é para gerar criaturas de gelo irritantes. Isso é por ser irritantemente barulhento. Isso é para o XP. O dano finalmente acumulou um pouco demais. Foi então que a gigantesca tartaruga de gelo Overlord perdeu seu coração e sua vida. Cerquilha $%, e $, analisando a habilidade de criação de iglu. Desequilibrado. Algo está desequilibrado. O que você está esperando? Dê-me já meu XP. Jack repreendeu.
Os NPCs o ajudaram a construir a armadilha mortal que imobilizou o gigante. Este era um chefe de nível de ataque que deveria ser impossível de caçar. Para sair do julgamento, bastava conseguir selar a criatura temporariamente. Se Jack se lembrava corretamente, o método usual era fazer amizade com os nórdicos e, em seguida, usar sua experiência para encontrar chamas lendárias para cumprir a missão. A matá-lo? Isso nunca deveria acontecer. Subir de nível. Subir de nível. Colchete que abre reticências. Colchete que fecha. Alcançou o nível 34. Analisando. Erro. Erro. O sistema estava enlouquecendo completamente tentando descobrir onde havia errado. Para ser justo, não foi assim. O castelo da desgraça de Jack foi algo que levou uma eternidade para uma guilda de construtores criar em sua vida passada. Quando finalmente conseguiram, os monstros ficaram fortes o suficiente para resistir. Era semelhante ao Santo Graal dos castelos. Onde antes ficava o coração da criatura, um minúsculo cristal de gelo brilhava como se fosse um minúsculo sol azul, um coração Everfrost. Jack rapidamente agarrou-o, deixando o corpo da tartaruga. Um mar de nórdicos olhou para ele com veneração. Ele ergueu o punho no ar com força, mostrando os despojos de sua vitória. Agora, quem quer comer um pouco de carne de tartaruga? Tem muita coisa por aí. Foi então que o reino realmente estremeceu, os aplausos ainda mais altos que o enorme exército de monstros. Um sol quente caiu sobre uma pequena e pacífica vila nórdica. A Maldical foi derrotada, até mesmo reformada, a tempestade de neve que cercava o local desapareceu com a tartaruga e monstros aterrorizados estavam fugindo. Um pequeno lobo ocupou seu devido lugar perto de seu dono, já salivando. Carne de tartaruga? Não perderia isso por nada no mundo. Como se fosse uma deixa, a Maldical Everfrost também estava expirando, pois eles recuperaram 100% do controle de seus corpos. Era hora de ser feliz e aproveitar. De volta a Timber City, muitos jogadores curiosos estavam entrando na área do Dimensional Trial. Muitos conversaram com o Employment Gel, tentando extrair informações dele. Eles tiveram que ser cautelosos, pois ninguém havia voltado vivo de nenhum teste ainda. Os testes foram verdadeiramente perversos em termos de dificuldade. Mas assim como eles estavam conversando, a geleia de repente ficou em silêncio enquanto seu corpo começou a ondular indefinidamente. Parecia chocado. Na verdade, seu corpo já havia se transformado em um formato. Parecia tão estranho. A criatura virou-se lentamente em direção a um canto aparentemente vazio do Reino Branco. O ar começou a brilhar dourado e um segundo depois apareceu uma tabela de classificação. Mas ao verificarem, não puderam deixar de suspirar. O que diabos foi isso? Havia apenas um único nome lá em cima. Classificação da Islândia, pontuação. 1. Cerquilha e porcento. Erro. Jeco. PS. Pontuação baseada na dificuldade. Ele estava hackeando ou algo assim? Não, isso era impossível. Caso contrário, ele teria sido banido da tabela de classificação e do jogo, certo? Só havia uma explicação: o sistema simplesmente não sabia como avaliar seu desempenho. Então, novamente, isso também não deveria ser possível. No momento em que eles estavam se perguntando o que diabos aconteceu, isso apareceu. Primeira limpeza da Islândia, Jeco. Parabéns, Parry_Popper. Criação de iglu temporariamente desativada. Criação de iglu desativada? Isso significa que estava grampeado. Como pode algo assim ser OP? Esse cara não tem canal próprio ou algo assim? Panquecas, certo? Todos os jogadores correram para sair do jogo e se conectar em suas plataformas de streaming favoritas. Quando Jack saiu do jogo, seu telefone acendeu loucamente. Ding, ding, ding. Pancakes lhe enviou tantas mensagens. Ele já tinha ouvido falar do último anúncio e queria filmar o mais rápido possível. Mas no momento em que estava respondendo, ele de repente notou um post-it numa parede próxima. Esta era a caligrafia de sua irmã. Houve uma hora, em breve, um endereço e um nome, o nome de um cara.
E daí se ela estava conhecendo um cara? Não era da conta dele. Ele sentou-se calmamente em sua cama, regozijando-se por ela. Mas alguns minutos depois, ele se levantou e saiu do apartamento. De repente, ele sentiu vontade de dar um passeio. Se por acaso ele visse Lily de passagem, seria o destino, sim, o destino. Sim, ele simplesmente andava por perto, qual era o endereço mesmo? Fim do capítulo. Capítulo 317 Lily e Mobsters, 1/2. Um homem foi de sombra em sombra como se fosse um espião. Jack seguiu os passos de Lily, chegando a um prédio de tamanho médio onde toneladas de homens de aparência rude pareciam estar se reunindo. Todos tinham um ponto em comum: tatuagens, muitas tatuagens. O problema não era a tinta, mas o fato de todos compartilharem o mesmo pterodáctilo, uma gangue. O que diabos aconteceu para Lily se misturar com eles? De qualquer forma, ele logo saberia. Jack abriu a porta, entrando no covil da gangue. 14 mafiosos apareceram. Eles olhavam em sua direção com olhares penetrantes. Eles não eram nem um pouco amigáveis, olhando fixamente para ele e concentrando-se no bloco de notas que ele carregava consigo. Este era o seu disfarce, maior que recrutador de uma empresa de segurança. Ele começaria com uma saudação amigável e conheceria mais sobre ele sob o pretexto de recrutar homens fortes para um contrato. Olá a todos, eu trabalho para. Não estamos interessados. Deu fora. Seu líder, um homem parecido com um boi do tamanho de uma montanha, cuspiu, nem mesmo o deixando terminar. Que rude! O homem se aproximou ameaçadoramente, elevando-se sobre ele. E se eu tiver a oportunidade para todos vocês ganharem muitos créditos? Alguns pareciam vacilar. Ah, certo, eu vi uma garota entrar neste lugar mais cedo. Quer saber o que? Saia. E nunca mais volte. A inimizade era palpável. Eles já estavam estalando os nós dos dedos, se preparando para alguma ação. Esses caras conheciam Lily. Por que não resolvemos isso como adultos e... Jack tentou resolver as coisas pacificamente uma última vez. Scram. Nosso chefe já chamou a atenção dela. Ela é dele, vai embora. O homem gritou enquanto zombava, os lacaios rindo seguindo seu exemplo. Gibbs, chefe. Isso foi ruim. Enquanto eles riam maldosamente, memórias passaram pelos olhos de Jack, imagens de seu cadáver quebrado. Ele observou os homens ao redor, como eles riam, como se posicionavam e até como respiravam. Eles eram amadores, artistas marciais, mas mesmo assim amadores. Contanto que pudesse chocá-los, ele poderia assumir o controle da situação e obter respostas deles. Ele teria como alvo o líder para subjugar os outros. Ele teve que ser implacável e pegá-los de surpresa. Ele abriu a boca, desistindo. Tudo bem, vou embora. Jack nem terminou a frase, atacando assim que o sentiu baixar a guarda. Ele não era rápido, nem forte, mas não demorou muito para cobrir a curta distância entre ele e o líder. Houve um brilho frio de metal, o som de carne sendo penetrada e um grito de surpresa mais do que de dor. Contraia um músculo e você morrerá. Você entendeu? Jack afirmou. O que? Um refém em pânico gritou. A atmosfera alegre ficou sombria, as risadas ficaram presas na garganta do capanga. O pânico encheu seus rostos, sem saber como lidar com a situação. Muitos olharam para o sangue que escorria dos braços do refém. Foi quando eles perceberam que estavam perdendo a cabeça. Esse cara era louco. Jack sorriu. Louco era justamente o visual que ele procurava. Quem é seu chefe? O que ele quer com a garota? Vê você, quem diabos é você? Responda. O homem zombou, permanecendo em silêncio. Porra! Jack havia calculado mal. Embora o homem parecesse um gangster novato, sua lealdade ao seu chefe era extremamente alta. Mas nem tudo estava perdido. Os subordinados do homem olhavam, tão aterrorizados quanto preocupados. Ele poderia usar isso. Agora, por que vocês não me contam tudo o que sabem? Posso poupar a vida dele se vocês cooperarem. O que vocês dizem? Ele gentilmente os persuadiu.
Ele sentiu seu refém se contorcer, aparentemente prestes a tentar alguma coisa. Jaque colocou a mão em um dos pontos de pressão do homem, um que controlava a dor. Não se atreva a dizer nada, ARGGG. Ao ouvirem o grito angustiante de agonia, os subordinados estremeceram e abriram a boca com pressa. Vamos conversar, vamos conversar. Por favor, não o machuque mais. Só assim, eles começaram a espalhar muitas informações. Mas, quanto mais eles falavam e a expressão de Jaque do estranho se tornava. Ele pode simplesmente ter fodido tudo. Reticências. Pove. Lily não conseguia impedir seu coração de bater de forma excitante. Hoje foi oficialmente o início de sua jornada nas artes marciais. Punho esmagador de tigre. Chute roundhouse do inferno. Dragão desce do céu. Punho destruidor da jugular celestial. Hífen reticências. Esses movimentos foram tão emocionantes e difíceis de executar. Ainda assim, não havia como ela desistir. Quanto ao que a trouxe até aqui. Recentemente ela vinha aprendendo a se defender com o irmão. Sempre que fazia uma pausa no jogo, Jaque mostrava-lhe alguns movimentos e dava-lhe muitos conselhos. Cada vez que ela o ouvia falar, ela ficava impressionada. Ele era semelhante a um guru infinito mítico vivo. Ele sabia tudo o que havia para saber. Mas havia apenas um problema. Ela percebeu que precisava de um parceiro de treinamento se quisesse melhorar. Encontrar um estava sendo bastante complicado. Seus amigos no infinito eram fracos. Seu irmão era forte, mas nunca a machucaria. A professora de educação física da escola estava evitando ela desde o duelo. Ela precisava expandir seus círculos. Foi então que ela encontrou o lugar perfeito para ajudá-la a progredir, Pterodactyl Fang Dojo. O proprietário era um excêntrico que só se preocupava em criar os melhores alunos, e havia muitos Punshin Bags bons irmãos para praticar. Sensei Laurent parecia muito bonito para um tio. Sua única falha era que ele ficava excitado com muita facilidade, aparentemente sem motivo. Ele simplesmente adorou exagerar. Por exemplo, os olhos dele não pararam de brilhar durante o teste de admissão enquanto ele gritava, incrível! Tanta força neste quadro pequeno. Uma vez em um talento milênio. Ele até se curvou diante dela, com lágrimas nos olhos enquanto implorava que ela ficasse sob sua tutela. Ele até prometeu torná-la a maior guerreira, seja lá o que isso significasse. Isso simplesmente não era necessário. Ela só queria treinar IRL para ter uma base sólida para melhorar no Infini. Na verdade, ele era um cara legal com alguns parafusos soltos. Na verdade, ele tinha dinheiro e só fazia dojo como hobby. 2. Tudo o que ele pediu em troca de sua ajuda foi que ela o reconhecesse como seu professor assim que alcançasse alturas maiores, seja lá o que isso significasse. 3. Ele parecia convencido de que os recrutadores apareciam magicamente para levá-la embora. Ele até instruiu seus alunos a recusarem severamente qualquer um que pedisse para conhecê-la o mais rápido possível. Mesmo assim, ela adorou seu entusiasmo e seguiu seus ensinamentos. Ela faria o possível para copiar os movimentos que ele lhe mostrava. Foi difícil no começo, mas foi ficando cada vez mais fácil. O sucesso após incontáveis fracassos foi tão estimulante. Ultrapassar os limites foi a melhor sensação do mundo. Ela finalmente conseguiu entender por que o Sensei Laurent fazia o papel de instrutor de dojo. Foi super divertido. Ainda assim, ela mal podia esperar até que terminassem os movimentos básicos e fáceis. Ela treinaria diligentemente e evoluiria para uma Lily 2,0 durona, ou até mesmo 3,0. Então ela mostraria ao irmão todos os seus novos movimentos legais. Quão impressionado ele ficaria! Ela não tinha contado nada a ele sobre isso porque queria surpreendê-lo. Nesse momento, ele provavelmente estava arrasando no Infini, certo? Ela continuou se concentrando em seu treinamento, com um pequeno sorriso nos lábios. Enquanto isso, fim do capítulo. Capítulo 318 Lily e Mobsters, 2 meios. Pove.
Enquanto observava o treinamento de seu novo aluno, Sensei Laurent sentiu o mundo girar. Monstro! Ela era um monstro absoluto e completo. Uma de suas antigas alunas, agora professora de educação física em uma escola para meninas ricas, ligou para ele aos prantos, implorando que mantivesse uma certa garota ocupada para que ela parasse de desafiá-lo. Naquela época, ele achava que era um exagero. Não, Lily simplesmente não era humana. Mesmo agora, ela estava realizando movimentos que até mesmo seus melhores alunos tinham dificuldade em realizar. Ela nem sequer se encolheu com céu, inferno e dragão nos nomes. Ver a prática dela fez com que ele se sentisse como se tivesse desperdiçado toda a sua vida. Ela logo alcançaria o nível dele. No entanto, ele não pôde deixar de torcer por ela do lado de fora, com um enorme sorriso no rosto. Ela era tão diligente e uma alma incrivelmente gentil. Mesmo com seu talento impossível, ela não era nem um pouco arrogante. Ele frequentemente a ouvia resmungar sobre alcançar o irmão e se repreender por seus erros. Por favor, o que está atualizando? Ela devia estar entendendo mal alguma coisa, com certeza. Ou isso ou o homem era um ciborgue. Ela continuou realizando os movimentos, ficando cada vez mais confiante. De vez em quando, ela brilhava em verde, a pobre garota aparentemente alheia aos seus próprios poderes. Quanto ao treinamento em si, Laurent já estava quebrando a cabeça, imaginando o que ensinaria a ela no dia seguinte. Quanto a uma semana ou mês, ele ainda teria as qualificações até então. Mas assim que ele estava imerso em pensamentos, ele congelou de repente. Espere o que? Ele podia sentir uma perturbação. Esta sala era totalmente à prova de som e nada parecia fora do comum, mas seu instinto o estava alertando. Algo estava acontecendo. Seu olhar ficou solene quando ele olhou para a jovem. Provavelmente isso a preocupava, certo? No começo, ele estava preocupado com outros recrutadores de clubes de artes marciais tentando roubá-la. Mas agora que ele tinha visto o poder dela, ele temia algo muito sinistro. Laurent mexeu nervosamente no aparelho que tinha no bolso. Esperançosamente, ele não teria que explodir outra cidade. Já volto, Lily. Treine bem. Sim, vou dominar esses movimentos básicos o mais rápido possível. Ele quase engasgou ao ouvir básico, mas se acalmou, saindo da sala de treinamento escondida. Ele já podia sentir um tornado de emoções negativas, medo e raiva. Aqui vai nada. Ele abriu a porta com decisão, bem a tempo de ver um jovem apontando uma faca para a garganta de seu aluno mais velho. Ai, meu Deus, Bob! Ele teve que acalmar a situação e, no momento em que estava se preparando para o pior, a situação ficou estranha quando ambos começaram a rir. PFFT, espere, então vocês não são sequestradores. PFFT, então você não é um recrutador. Isso é um grande alívio. X2. O captor afastou a faca, inclusive ajudando a vítima a se levantar. Os dois então começaram a conversar como se tudo estivesse normal. Desculpe pelo esfaqueamento e não se preocupe com seus braços. Eles ficarão como novos em algumas semanas ou dias com remédios. Tudo bem, irmão. A culpa é minha. Eu entendi mal o bloco de notas e depois fiquei com raiva e... Mesmo assim, você fez um contra 14 para salvar sua irmã. Isso é incrível. Não, você está exagerando. Não é nada tão bom. Do que você está falando? Eles continuaram indo e voltando como dois velhos amigos, um ainda sangrando. Laurent ficou parado, olhando boquiaberto para a dupla maluca. Mas então ele finalmente reconheceu o jovem. É você, Sensei Laurent gritou. Este foi o jovem do incidente do sem-teto, aquele com uma percepção de nível genial. Jack virou-se em sua direção. Ouvi desses caras que você está ensinando minha irmã. Obrigado por isso e desculpe por toda a bagunça. O jovem curvou-se educadamente. Irmã, ele era o irmão sobre quem Lily ficava resmungando. O mundo com certeza era um lugar pequeno. Espere, isso não foi uma oportunidade? Ele faria com que ele se juntasse ao dojo sob o pretexto de fazer as pazes.
Ele fez questão de parecer tão severo quanto humanamente possível. Como você disse, você realmente fez uma bagunça e... Tio professor, por favor, perdoe-o já. Uma grande bagunça, tem tanto sangue por todo lado e... Aspas. Tio professor, vou limpar o sangue. Uma bagunça incrível, todo aquele sofrimento emocional e... Tio professor, estou bem. Aspas reticências. Aspas reticências. Laurent respirou fundo, olhando fixamente para seu aluno parecido com um porco. Ele então pronunciou o mais rápido possível. Uma bagunça enorme. Só vou te perdoar se você se juntar a nós, passando primeiro no teste de admissão. Hopeful Teacher Noises. Tudo bem, mas arte marcial não é meu forte. Jaque finalmente suspirou. Não é o seu forte? Quem ele estava tentando enganar? Todos fizeram um círculo ao redor dos dois, Laurent rapidamente mostrando alguns movimentos ao jovem, instruindo-o a copiá-los. Golpes fluidos com a palma da mão. Posição de equilíbrio do guindaste. Postura de captura do macaco hábil. Hífen. Depois de cada exercício, os alunos exclamaram maravilhados. Jaque foi tão bom. Era como se ele tivesse feito esses movimentos 1 milhão de vezes. Você consegue, irmão Jaque. Ele é natural. O talento não era uma medida de proficiência, mas da capacidade de melhorar rapidamente. Este jovem não tinha um pingo de talento. Nenhum mesmo. Sem talento. Tio professor, você é cego? Laurent ignorou o protesto dos estudantes enquanto ele e Jaque trocavam olhares, o jovem sorrindo significativamente. Eu não te contei? Um irmão mais velho sem talento protegendo sua irmã mais nova que tinha todo o talento do mundo. O céu poderia ser tão injusto. Quanto sofrimento ele suportou para chegar a esse nível. Eu posso ver por que ela idolatra você. Laurent riu. Tio professor, você quer dizer que ele passou? Incrível. Ah, você nem viu a melhor parte. Ele pode parecer realmente assustador quando quer. Jaque, faça os olhos. O aluno se alegrou. Os olhos? O que foi isso? Laurent olhou curioso. Foi então que aconteceu, um olhar que ele lembraria para sempre. Por um instante, o jovem desapareceu. Ele foi substituído por um velho. Não, uma coisa quebrada, uma criatura que há muito deixou de ser humana, alimentada apenas por suas obsessões. Era um monstro que faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Mesmo que o mundo parasse, ele permaneceria. Seu alcance parecia engolir o universo. Dor e tristeza sem fim. Tio professor, você está bem? Você parece um pouco pálido. Laurent voltou a si, com as pernas tremendo enquanto olhava para o jovem. Neste momento, ele agradeceu aos céus por tal ser não ter talento. Lily era um monstro? Não, ela era uma garota doce com muito poder. Essa coisa era um verdadeiro monstro, ou poderia se tornar um. Cuide bem dela, certo? Não foi um pedido, foi um aviso. Laurent engoliu em seco, temendo que o mundo se tornaria se algo acontecesse com Lily. Ding! O celular do jovem tocou e de repente ele pareceu um pouco nervoso. Bem, preciso ir. Tenho um encontro, haha. Se cuidem, pessoal. O jovem de aparência comum saiu pacificamente, deixando um professor assustado em seu rastro. Fim do capítulo. Capítulo 319. Só um café. Ding! Você chegou ao seu destino. Este era realmente o lugar certo? Jaque olhou para a placa com olhos duvidosos, Super Neco Made Butler Café. Bem, ele estava aqui para tomar um café, então provavelmente. Ele empurrou as portas, encontrando-se em um mundo de cosplay e conversa alegre. Não foram apenas os funcionários que estavam fantasiados, mas muitos clientes também. Jaque não pôde deixar de olhar para a cena. Era quase tão colorido quanto o Infine. Uma linda garota de cabelos castanhos e olhos verdes penetrantes o recebeu com uma reverência. Bem-vindo, mestre. A garota era bonita o suficiente para ser modelo. Ao vê-la, ele congelou. Ele estava louco ou... Ela alegremente o guiou até uma mesa, pronta para anotar seu pedido.
Mas neste momento ele não se importava muito com comida ou bebida e ficava olhando para ela. Não, ele não estava louco. As características dela eram diferentes do jogo, mas era Bubblegum, tudo bem. Outros não teriam notado, mas seu instinto lhe disse que era ela. PFFT, ela estava tentando surpreendê-lo. Uma jovem gerente olhava sutilmente para eles lá de trás, com os olhos brilhando. Ele já deveria apontar o estratagema. Não, brincar seria muito mais divertido. Ele verificou lentamente o cardápio, principalmente a seção de apresentações, refeições servidas com um pequeno show. Tio Super Neco Combo, Super Neco Imitação Nian. Tio Love Love Omelete, desenho de condimento. Tio especial de aniversário, Colcheia cantando para você. Colcheia. Tio Dance Dance Evolution, dançando. Tio. Jaque olhou para Jujuba com uma seriedade incrível. Vou levar. Ele então enumerou todos os pratos performáticos. O que? Vê, você tem certeza? Muito. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Bem quando Jujuba estava prestes a vacilar, o gerente apareceu. Seu cabelo loiro era tão brilhante quanto seu sorriso quando ela olhou para sua amiga, que parecia em apuros. Não se preocupe, mestre. Ela já volta com a comida. Ela riu maliciosamente enquanto condenava a pobre Jujuba, arrastando-a para trás. Eles voltaram alguns minutos depois, com pratos suficientes para alimentar um exército. Os outros clientes ficaram surpresos no início, mas acabaram rindo logo depois. Uau, um show está começando. Senhorita empregada, não acho que ele esteja aqui pela comida, hahaha. Ela passou da dança ao canto e terminou suas frases com Nian de uma só vez. Seu rosto há muito ficou totalmente vermelho, mas ela continuou. Tio tão fofo, já que estava olhando para ela, balançando a cabeça em aprovação. A certa altura, ele até imitou um maestro de orquestra, balançando o garfo acompanhando a música. Depois veio a escrita do condimento. O que devo escrever, mestre? Uau! Ela não pôde deixar de rir. Ela tinha ouvido isso tantas vezes no Infini. Os outros clientes ficaram perplexos, mas ela entendeu. Depois, ela sentou-se na frente dele, mentalmente exausta. Quem diria que ser empregada doméstica poderia ser tão cansativo? Em retrospecto, tudo isso foi uma armadilha de seu amigo, próximo. Quando vocês dois planejaram isso? Plano. Nós não fizemos. Eu só queria ver você dançar. E então quando você percebeu que eu estava disfarçado? Oh, assim que te vi. Eu te reconheceria em qualquer lugar. Colidir. O som de vidro quebrando ecoou. A gerente estava tremendo, com estrelas nos olhos. Ele reconheceria a amiga dela em qualquer lugar. Quão louco e romântico foi isso? Por que o espectador estava tão animado? Mesmo agora, ela estava dando um grande sinal de positivo para Bubblegum. Aspas reticências ponto aspas. Aspas reticências ponto aspas. Foi então que os dois decidiram fugir. Eles passearam pacificamente enquanto conversavam, e isso parecia tão natural. E daí se suas aparências fossem diferentes? Pela primeira vez em muito tempo, Jaque se abriu. Traço. Então eu fui a este dojo e eu. PFFT, vocês acabaram de fazer as pazes depois. Traço. Você viu o vídeo do Rumba? Reticências aspas. Você salvou sua família das dívidas com um vídeo. Traço. Espere, qual é a razão de você estar jogando Infini? Eu estava entrando casualmente, mas depois nos divertimos muito, então continuei jogando, haha. Traço. Minha irmã também começou a jogar recentemente. Quero ajudá-la, mas também não quero estragar a experiência para ela. TCH, tão sensato. O que aconteceu com o Jaque que enfiou toda aquela informação dentro de mim? Então, novamente, informação não é a única coisa que você... Hífen, você sabe, eu estava em uma situação muito ruim antes. Mas então um milagre aconteceu e eu tive uma segunda chance na vida. Parte de mim está com medo de bagunçar as coisas. Eu entendo isso mais do que você imagina. Mas e daí se você errar um pouco? Somos ambos humanos, Jaque.
Ninguém espera que você seja um deus, bem, exceto aquele cultista. Hífen, já que inicialmente estava planejando uma breve reunião antes de retornar ao infinito, mas ele perdeu completamente a noção do tempo. De vez em quando, eles visitavam lugares aleatórios que pareciam interessantes. No campo de tiro, ele viu o lado durão dela. Ela o desafiou de brincadeira para um duelo, que ele perdeu feio. Antes que ele percebesse, outras pessoas queriam se juntar também. Ela derrotou todos eles, até mesmo um policial ativo. Todas as vezes, ela mostrava um sorriso travesso antes de puxar o gatilho. Em seguida, suas balas de plasma atingiam o alvo de frente, obliterando-o. Droga, você é bom. Onde você aprendeu a atirar? Fui sequestrado uma vez, então treinei. Ela encobriu completamente que as armas eram restritas e indisponíveis ao público. Em um pequeno parque de atrações, ele viu o lado infantil dela. Ela insistiu em experimentar tudo que parecesse divertido, até mesmo os passeios normalmente destinados a crianças. Ela enlouqueceu no ringue de carrinhos de bate-bate. Muhahaha, eu sou o senhor do para-choque. Senhor do para-choque? Espere até eu bater em você. Ambos ignoraram completamente os espectadores, dando-lhes olhares estranhos. Em um local de laser tag, ele viu o lado competitivo dela. Eles se encararam dentro do playground iluminado por neon, atirando alegremente. Os outros jogadores logo entenderam uma coisa. Encontrando Jaque ou Bubblegum hífen maior que aniquilação instantânea. Seus nomes estavam orgulhosamente no topo da tabela de classificação. Mas logo eles perceberam outra coisa. Jaque, chiclete. Ele venceu todos os duelos. Ela era a melhor atiradora e até uma assassina em infinito. No entanto, ele sempre conseguiu pegá-la pelas costas. Foi tão cansativo. Por que você está sempre atrás de mim? A vista é boa. Em um rodeio, ele viu o lado pé no chão dela. Ela não se importava com a lama ou com o quão pouco sofisticado era o lugar. Ela estava simplesmente se divertindo. Ei, venha conferir esse porco. É tão fofo. Não tão fofo quanto você, mas sim. Ele se viu pronunciando frases cafonas como um idiota. Mesmo assim, valeu a pena só ver seu sorriso. Eles logo assistiram ao evento principal, touros mutantes correndo atrás de palhaços pulando em trajes poderosos. A coisa toda parecia tão boba quanto épica, os fãs aplaudindo sem parar. Desvie, depressa, por aqui não. Ela aplaudiu, com os olhos brilhando e os punhos delgados erguidos. O show foi ótimo, mas ele se viu observando-a cada vez mais, desde o cabelo bagunçado até os tênis pretos descolados, mas práticos. Ele foi trazido de volta aos seus sentidos por um anúncio. Senhoras e senhores, agora é o tão esperado desafio amador. Alguém da multidão quer tentar? Estejam atentos, é incrivelmente perigoso. Jaque deu uma olhada nos touros mutantes. Evitá-los foi mais difícil do que parecia, pois eles tinham uma habilidade única, um sexto sentido. Eles poderiam adivinhar os movimentos do oponente. Quando Jaque se levantou, oferecendo-se como voluntário, ele imediatamente se tornou o foco da multidão. Oh, temos um herói valente. Tudo bem, desça, seu cara suicidal corajoso. O locutor gritou. Quando Jaque desceu, alguns organizadores do evento estavam pirando. Quem diabos era esse cara? Na verdade, este foi um evento planejado, com um profissional escalado para participar. Quando Jaque chegou perto do ringue de desafio, parece que há um problema com o traje. Vamos comprar outro para você. Espere um minuto. Eles deram a desculpa perfeita, ou assim pensaram. Ah, não há necessidade. Antes que pudessem reagir, Jaque entrou no ringue, fechando a porta atrás de si. Foi então que os executivos sentiram que seus corações iriam parar. Não só havia um civil no ringue, mas ele também estava sem equipamento. Ele estava 100% morto. Mas já era tarde demais, um touro mutante já estava atacando. Jaque finalmente viu o lado preocupado dela. Bubblegum até pegou uma arma de plasma sabe Deus onde, pronta para atirar na coisa.
Ele gesticulou para que ela ficasse parada com um pequeno sorriso. O touro era um oponente do qual Jack nunca poderia esperar fugir ou derrotar se apenas as capacidades físicas estivessem em causa. Mas ele não precisava. Você tem um sexto sentido, certo? Sinta isso. Ele usou o mesmo truque de antes com o professor Dojo. Por um instante, ele voltou ao seu eu quebrado, que causaria sofrimento sem fim a qualquer um que o menosprezasse. O touro percebeu a mudança. Enganado por sua habilidade, viu Jack como um obstáculo impossível de superar. Suspiros e gritos de medo ressoaram. O homem estava condenado. Ele seria pisoteado e... O touro parou de repente, rastejando aos pés do homem. Pronto, pronto. Bom touro. Ao verem o louco acariciar o monstro, todos congelaram. O que? Como? Alguns segundos depois vieram os aplausos estrondosos. Mas o mais importante é que ela estava sorrindo, radiante. Os dois saíram rapidamente, sem se importar com os organizadores do evento tentando recrutá-lo ou com os fãs enlouquecidos torcendo por ele. Eles terminaram o dia com muitas reclamações de barulho. No hotel, ele viu o lado apaixonado dela, não que fosse a primeira vez. Foi então que ele percebeu que talvez tivesse caído. De manhã, Lily, rindo, o viu quando ele voltou. Então, como foi o café? Delicioso. Como se estivesse fugindo, Jack conectou-se apressadamente ao Infine. Mas assim que ele apareceu, ele não pôde deixar de olhar. O que diabos aconteceu enquanto ele estava fora? Fim do capítulo. Capítulo 320 Calor do verão. Quando Jack apareceu, ele não pôde deixar de respirar fundo. O que diabos aconteceu aqui? Pérolas de suor se formaram instantaneamente em sua testa, escorrendo lentamente pelo seu rosto. Timber City estava extremamente quente. Mas foi então que ele viu as torres de teste acima. Um deles irradiava poderosos vendavais de fogo como um aquecedor colossal. Bem-vindo de volta ao infinito. Danificou com sucesso um terreno de teste. Missão: Consequências da morte da tartaruga de gelo. Título adquirido: Destruidor de mundos mais DMG para reinos. Qual é o verdadeiro F? Já havia alguns jogadores apontando em sua direção. Jack imediatamente correu para um beco, disfarçando-se e voltando depois. Ele foi verificar a torre de teste e tudo estava uma bagunça, com jogadores aglomerados. O pobre NPC Jelly estava derretendo com o calor e não conseguia nem criar uma frase coerente. Bem, erro. Julgamento L% cerquilha $. 1. Skyland. 2. 3. Hellish Escape. O julgamento da Islândia estava totalmente inacessível. O culpado era óbvio, mas felizmente, a tabela de classificação era uma função exclusiva do jogador. O equilíbrio elementar foi quebrado e, como resultado, o clima mudou. A única maneira de fazer as coisas voltarem ao normal seria destruir os outros dois. Mas como? O olhar de Jack ficou resoluto. Era hora de uma grande mudança. Sem hesitar, ele olhou para o portal infernal e ardente e saiu. Sim, de jeito nenhum ele estava indo lá para morrer. Ele acabaria com uma mal de cal. Ele rapidamente marcou uma reunião com seu povo. Tio em uma pequena tea shop tio. Pessoal, temos que fazer algo a respeito desse calor. Jack declarou poderosamente, os olhos do público brilhando. Claro, o chefe deles tinha um plano. Estou falando de agências de viagens, barracas de limonada, piscinas refrescantes, cubos de gelo vendidos como itens de luxo e armas encantadas com gelo. Tanto potencial de ouro. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O clima em Springfield e na capital ainda deve ser o mesmo por enquanto. Vamos explorar esse clima quente enquanto podemos. 0_0. O demônio levantou timidamente a mão. Chefe, o calor está aumentando a cada segundo. Em algumas semanas, não haverá mais vida neste lugar. A situação é terrível. Você poderia... Exatamente. Temos apenas algumas semanas, então mãos à obra, pessoal. Jack bateu palmas com entusiasmo, dispensando funcionários e janelas do sistema.
Os NPCs estavam pirando, os jogadores estavam entusiasmados com o desafio, sem entender o quão difícil seria, mas Jack só se importava com os negócios. Neste momento, ele parecia completamente louco. A questão era que nem ele tinha certeza de como resolver esse problema. A única razão pela qual ele derrotou a tartaruga foi a habilidade de criação de iglu. Os dois gigantes restantes seriam o Destruidor do Vento Eterno e o Caracol Louco Fieri Ginormo se ele se lembrasse corretamente. Isto deu-lhe dois objetivos: criar um dispositivo voador OP. Encontrar uma forma de criar água infinita. Os dois eram quase impossíveis. Ele tinha que se lembrar de alguma forma de bugs, exploits que pudesse usar para limpar isso. Caso contrário, ele passaria o resto da vida tentando derrotá-los. Deus, isso foi uma dor. Por que será que toda vez que ele fazia alguma coisa, o sistema criava um desastre associado a isso? Ah, bem, ele simplesmente teria que continuar pensando. Pelo menos alguém estava gostando do novo tempo. Jack olhou divertido para seu companheiro. Uau, isso é divertido. O lobinho estava pulando de excitação, parecia tão quente. Eles poderiam ter derrotado a neve traidora se tivessem tido esse calor no julgamento da Islândia. No momento em que Jack estava perdido em pensamentos, um mensageiro correu até ele. Senhor, o sindicato está organizando uma reunião. Eles imploram que você distribua sua sabedoria, meu senhor. Ele se curvou humildemente. Jack não pôde deixar de rir. Eles queriam a ajuda dele? Foi ele quem causou o problema em primeiro lugar. Era como pedir a um incendiário para trabalhar em um posto de gasolina ou a um serial killer para se tornar policial. Foi a pior decisão de todas. Bem, ele daria conselhos, tudo bem. O melhor tipo de conselho. Tudo bem, mostre o caminho. Graças a Deus. Siga-me, senhor. Um sorriso intrigante já adornava seu rosto. Ah, isso seria divertido. Se seu conselho realmente ajudaria a cidade era uma questão totalmente diferente. Pove. Suspiro. Um homem suado de repente acordou. O que houve com esse calor insuportável? Alguém o estava torturando? Quem se atreveu? Afinal, ele era o vidente real. Senhor, você finalmente acordou. Uma empregada correu para o lado dele. Não demorou muito para ele se levantar, resmungando o tempo todo. Ele estava em um luxuoso quarto de hóspedes pertencente a Lord Silver. Bom, o homem ainda tinha consciência. Mas ele rapidamente descartou todos os pensamentos sobre o encontro com seu anfitrião. Quem se importava com ele? Havia torres de teste por aí. Ele saiu correndo, sem se importar com os gritos frenéticos da empregada. Mas enquanto ele olhava para as estruturas elevadas, seus olhos se arregalaram de medo. Que tipo de catástrofe aconteceu enquanto ele dormia? Ele correu mais perto, seu coração quase parando. Isto não foi apenas um desastre. Foi uma calamidade. O vento aquecido não deu sinais de parar. Ele imediatamente percebeu o que aconteceria em breve. 1. Desconforto. 2. 4. Criação de um bioma de fogo perfeito. Isso não foi um acidente, nem um desastre natural. Alguém destruiu voluntariamente uma das terras de teste. O objetivo deles era óbvio: tornar o terreno perfeito para uma invasão de monstros. Monstros de fogo, salamandras, elementais, demônios ardentes, talvez. De qualquer maneira, ele tinha que parar com isso. Espere, demônios ardentes? E se o surto de energia demoníaca anterior estivesse conectado? Tinha que ser. O vidente real de repente ficou pálido, entrando na torre de julgamento. Bastou uma olhada para confirmar sua hipótese. Ao passar, ele viu toneladas de braves aglomerados em torno de um gele vazio, outros olhando loucamente para o ar vazio. Tio, é uma merda. Ainda não experimentei a Islândia. Queria fazer um boneco de neve. Foi horrível de qualquer maneira. Eu perdi meu irmão mais novo na geada. O irmãozinho é um mago da água. Ele congelou assim que tentou lançar. Os braves realmente foram tolos. Mesmo agora, eles estavam fofocando casualmente. E daí se eles pudessem reviver? Eles ainda eram habitantes deste mundo.
Tenho que me apressar, ou o mundo inteiro será destruído. O vidente real murmurou solenemente. Foi quando Braves se reuniu ao seu redor. Ele é um NPC de missão. Porque ele está seminu. SHH, Senhor, você precisa de ajuda. Eles queriam ajudar. Multar. Ouça bem, o mundo está acabando. Reticências. Ele fez o discurso mais glorioso de todos os tempos, enumerando o plano do inimigo. Ele adivinhou tudo graças à sua incrível presciência. Mas então algo estranho aconteceu. Ao mencionar os invasores de outro mundo que já haviam enviado seus espiões para se infiltrar na sociedade humana, eles pararam de ouvir. TCH, não importa, foi apenas um teóricos da conspiração maluco. Eles zombavam enquanto fugiam. O vidente real falou a verdade, mas eles se recusaram a ouvir. Mal sabiam ambas as partes que a missão deste NPC estava intimamente relacionada à missão investigar, que haviam recebido anteriormente. A vidente não ficou mais para convencê-los, juntando todos os Braves. Desta vez ele se dirigiu ao Sindicato do Comércio. Eles ouviriam com certeza. Ele empurrou poderosamente as portas do QG, intrometendo-se em uma reunião. É urgente. Temos que fazer algo em relação ao HIT. Ele gritou, os cerca de 20 comerciantes na mesa de Jade olhando em sua direção. O homem parecia muito bobo, meio vestido e tudo, mas os guardas já o deixaram passar. Quem era ele? De qualquer forma, eles lançaram-lhe um olhar tranquilizador. Não se preocupe, já temos um plano pronto para lidar com isso. Seus sorrisos eram tão confiantes que quase o cegaram. A vidente engasgou por um instante. Ele esperava oposição, negação e discórdia para retardar o processo. Mas todos pareciam na mesma página. É-se sério? Por que você não se senta? Um jovem ofereceu calmamente. Foi só então que a vidente o notou. Ele não era atraente, mas tinha uma certa aura de influência. Todos os comerciantes olhavam para ele com admiração, todos. O vidente real não pôde deixar de ficar impressionado, mesmo ansioso pelo plano deles. O jovem assumiu a liderança retomando o encontro. Agora, onde estávamos? Ah, certo, o slide leste. Aqui está minha ideia para este. Ah, que tal adicionar uma parte no ar? Oh, isso realmente parece muito legal. Eles falavam cada vez mais com entusiasmo sobre algo chamado água-terra. A princípio, o vidente real ficou confuso, mas quanto mais falavam, mais rígido ficava seu rosto. Um parque aquático? Essa é a sua solução? Isso é besteira. Reticências. Vocês estão todos loucos? Ouçam bem, o mundo está acabando. Nós. Assim que o vidente real estava começando seu discurso sobre o fim do mundo, Jack de repente o interrompeu, sequestrando o discurso. Primeiro será um incômodo, depois uma seca, mas depois, quanto mais ele falava, mais estranho se tornava o rosto do vidente. Este foi 99,9% do discurso dele. Os 0,1% restantes foram melhorias. Esse cara poderia ler sua mente. Não, ele teria percebido como isso foi possível. Jack não pôde deixar de rir interiormente. Aconteceu que ele estava com os fóruns abertos, lendo um tópico chamado Crazy Conspiracy Theorist Spotted. Mesmo depois que seu discurso terminou, o vidente ainda estava em estado de choque. E então por que isso? Ele perguntou fracamente. Acontece que as ferramentas que usaremos para construir o parque de atrações são as mesmas que serão necessárias para destruir os 2 reinos restantes e trazer equilíbrio ao mundo. Destruir? Não deveríamos restaurar a Islândia? Suspiro, Kinub, você, quem é você mesmo? Ele não sabia o que Kinub queria dizer, mas o suspiro foi de decepção. Pela primeira vez em sua vida, o vidente real estava sendo desprezado por alguém. Ele deveria ter ficado com raiva e ainda assim, porque ele se sentiu envergonhado. Eu sou o vidente real da capital. Que porra ele estava fazendo aqui? Nesse momento, até Jack perdeu o rumo. Mas de repente, uma ideia maluca invadiu sua mente.
Fim do capítulo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste e tua luz afugentou minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Santo Agostinho.